Aí agora nós estamos no por, então sua dica agora é por e o quê? Derivados. Lembrando que os derivados de por têm acento ou não tem? Não tem. Só o próprio verbo por que tem acento para se diferenciar de qual preposição? Da preposição por, né? Então, derivados de por. O que a gente tem de derivados de por? Tudo que termina com por é derivado de por. Então, pode usar a criatividade. Repor, depor, compor, antepor, sobrepor, interpor, justapor, supor. Supor eu acho lindo. A pessoa fala, se você supusesse o que eu sinto, eu acho uma coisa maravilhosa. Você já tem que dar um crédito, né? Supusesse, né? Dar-me uma chance. Aí você pega essa pessoa. Então, tudo é derivado de por. Pode ser os mais simples. Às vezes a gente esquece os mais básicos. Propor. Né? Então, tudo que terminar em por, o que a gente sabe? Impor, né? É derivado de por. Então, impor também. Dispor. Justapor. Tudo que terminar em por vai ser derivado de por. Entrepor, né? Bom, então, por e derivados. Primeira coisa, eu quero o pretérito perfeito do indicativo do verbo por. Por que eu quero o pretérito perfeito do indicativo? Porque o pretérito perfeito, ele serve como base. É daí que eu tiro a regra. Então, a minha dica, ela tem tudo a ver com o pretérito perfeito. Então, eu pensei assim, ó, eu pus, tu puseste, ele pôs. E tudo S, né? Nós o que? Pusemos, vós pusestes, eles o que? Puseram. Bom, de onde eu tiro a tal da base? A base ela tem a ver com a terceira pessoa do plural menos a desinência rã. Então, quando eu penso na minha base, ela veio daqui, ó, pusé. Não é daqui que eu tiro isso? E para que eu uso essa tal base? Eu uso essa base em 3 tempos, né? Então, eu uso essa base assim, ó. No pretérito imperfeito do subjuntivo, no futuro do subjuntivo e no pretérito mais que perfeito do indicativo por e derivados apresentam como base, qual que é a base deles? Puse, puser, do jeito que você quiser falar, você só tem que saber que é isso aqui. Então, no pretérito imperfeito subjuntivo, no futuro do subjuntivo e no pretérito mais que perfeito do indicativo, tanto o por quanto os derivados apresentam como base o quê? Puser. Deixa eu quadradinho aqui que vai ficar mais bonitinho. Bom, pretérito imperfeito do subjuntivo, a desinência dele é qual? SSE. Futuro do subjuntivo, a desinência é R. Pretérito mais que perfeito do indicativo, a desinência é ra. Não é isso aqui? Porque é importante saber em que desinências você está usando a base o quê? Puser. É use, mas é use no lugar certo. O maior problema do aluno, às vezes, nem é entender a regra. É na hora da prova saber que aquela regra se aplica naquela questão. Né? Então, por exemplo, para você usar essa base, tem que ter aparecido isso aqui, ó. R, ra ou o quê? SSE. Dá até pra você pensar assim, irá ser, por exemplo.
Alguma coisa assim, irá ser. Nem é ruim. Não é? Dá para pensar, com certeza. Você pensa em inglês, racer, vai ficar mais bonito. Ó, nem é horrível, gente. Será. Será ficou melhor. Não ficou? Será. Será. Será que eu vou... Será que eu vou passar na prova? Será que eu vou passar? Isso. Né? Será. Isso. Só para você gravar. Você sabe que essa dica só vai se aplicar àquelas, o quê? Terminações. Como se, eu quero gravar racer para ser, será. Não detesto mnemônico. Eu sou aquele que grava na tora. Tá bom. Serve também. O menino que grava na tora. Aquele que fala assim, eu gravo é por repetição. Eu faço 80 exercícios da mesma coisa e gravo. Funciona. Do mesmo jeito. Bom, você tem os prefixos lá. Então, vários prefixos. Isso aqui ainda tem mais, porque tudo que é derivado de terminar em por vai ser derivado de por. Não é assim que a gente pensou? Então, qual que é a nossa base? O Zé. E eu vou usar essa base em 3 tempos. Pretérito, imperfeito do subjuntivo, futuro do subjuntivo e pretérito perfeito do o quê? Indicativo. Sendo que toda vez que eu tenho modo subjuntivo, a gente sabe que o subjuntivo ele pede conector. Não pede conector? Então, o subjuntivo ele pede conector. Vou aqui só para a gente lembrar disso. Bom, aí eu estou conjugando qual verbo? O por, não é isso? Que é a minha referência. Se eu conjugar o por, que é referência, somei qualquer um desses, mais a base, mais as terminações, eu estou fazendo todos os outros, não estou? Então, aqui, ó. Se eu pusesse, se tu pusesse, se ele pusesse. Se nós puséssemos, se vós pusesseis, se eles o quê? Pusessem. Se eu pusesse, tu puseres, se ele pusesse. Se nós pusermos, vós puserdes, eles puserem. Eu pusera, tu puseras, ele pusera. Nós puséramos, vós pusereis, eles o quê? Puseram. Então, eu pego o meu puser junto com isso. E olha quantos verbos eu estou conjugando aqui numa diquinha só. Todos esses. Dá até preguiça de contar. 3, 6, 9, 10, 11 e mais o próprio por 12. Então, a gente tem 12 verbos aqui. Eu quero compor. Se eu compusesse. Se eu compuser. Ele compusera. Não é? A Anitta compusera um funk antes de virar cantora pop. Compusera. Não pretérito mais que perfeito? E aqui eu coloquei errado, né? Que a gente está fazendo mais que perfeito do indicativo. No do verbo ter eu pus, certo? Também não. Então deve ter posto. Pretérito imperfeito subjuntivo, futuro subjuntivo e o pretérito mais que perfeito do o quê? Indicativo. Todo mundo conseguiu entender, diquinha? E é uma dica super útil, porque as questões de verbo, elas caem ou despencam? Despencam. Se for na FCC, então, gente, a chance é altíssima, tá? Depende muito da banca, mas essas bancas mais conteudistas todas cobram isso daqui. Aí, então, o verbo por tudo é puser, beleza? Só juntar com aquilo ali. O problema é só o ouvido. Porque você fala interpor-se, às vezes fica menos feio do que o quê? Interpusesse. Mas o ouvido se acostuma também, não costuma? Se ela dispusesse de tempo, é muito melhor do que o quê? Dispôs. Então, você está pensando agora em frases, só para fazer um certo e um errado. Se compuser ou compor uma boa música, ficará famosa. E aí? Se compuser ou compor? E aí? De achar o erro? Primeira coisa que você viu, a conjunção. Porque a conjunção, ela super sinaliza. Aqui eu pus só se, mas podia ser qualquer uma. Que, se, né? Não...
Isso, eu tava querendo ver o domínio de vocês de correlação entre tempos e o quê? Modos. Aqui tem um outro problema que aparece em prova direto. Às vezes você olha só o puser, aí quando você vai lá na prova ele tá escrito com Z. Entendeu? Tem que ter maior cuidado, porque é com S. O verbo querer também direto, o erro é esse, grafia, né? Então, se compor ou se compuser uma boa música, ficará famosa. Como é que vai ser? Se compuser, né? Não tem jeito de ser o quê? Se compor. Se você me propor isso, não tem jeito. É se você o quê? Me propusesse. Já olha para a pessoa e fala, não tem jeito, porque isso nem existe. Né? Você fala assim, como? Se você me propor, não faça a proposta, porque isso não é possível. Então, se você compuser uma boa música, ficará famosa. Aqui você tem as terminações. Esses dois aqui pedem conector. Assim. O que você vai ter de conector? Que, se, caso, embora, quando. Todos esses daqui. Terminações. Futuro subjuntivo, pretérito imperfeito subjuntivo e o mais perfeito. Aqui lembrando que você pode colocar qualquer, tá? Eu coloquei algumas aqui, mas tem mais, né? Eu quero colocar mais. Interpor, sobrepor, dispor. Que aqui você tem infinitas possibilidades. O negócio é saber que todo mundo vai ser o quê? Interpusesse, interpuser, interpusera. Dispusesse, dispuser e dispusera. Agora vocês estão vendo, vocês falam isso. Isso prova que a sua memória, ela tem um padrão. Não adianta falar eu gosto ou eu não gosto, ela tem efeito. Logo, canta pro Zé alguma vez que vai, né? É. Beleza, essa dica do pusesse aqui, deu pra pegar? Sim. Então, se você supusesse que funk dava tanto dinheiro, você talvez investiria nisso, né? Se você dispusesse de talento para fazer uma música dessa, você investiria nisso, né? Dispusesse. Se você não soubesse que é muito difícil fazer talento, fazer sucesso no Brasil, você talvez não desistisse, né? Mas estuda que vai melhorar. Ei, pessoal, todo mundo gostando da aula? Então, se você está gostando dessa aula, deixe seu comentário aí que ele é muito importante para mim.